Oi, boneca! Seja muito bem-vinda! Essa aula é um aquecimento da nossa oficina do Amigurumi Rápido, que começa na semana que vem. Por enquanto, estamos apenas aquecendo as nossas agulhas, porque dos dias 18 a 25 de agosto, eu vou te ensinar a fazer o Shrek em amigurumi. E se você está chegando agora, está me conhecendo pela primeira vez aqui nessa aula diretamente no YouTube e não fez sua inscrição na oficina, corre que ainda dá tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você precisa clicar e se inscrever, porque só estando inscrita é que você vai ter acesso à aula do Shrek, ok? Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer o biscoito. Você vai ver aqui os primeiros pontos usados no amigurumi que você precisa saber para chegar na semana da oficina preparada e aquecida. Então não saia dessa aula porque tem muita coisa boa que eu vou te entregar começando hoje. E já que o objetivo aqui do nosso ateliê sempre é entregar aulas rápidas e descomplicadas, essa aulinha de hoje não poderia ser diferente. Será uma aula curta, mas muito importante, porque como eu vou te ensinar os pontos básicos usados para o amigurumi, se você prestar bastante atenção nessa aula, você já vai estar super preparada para fazer o seu Shrek lá na oficina. Essa pecinha que está aqui na minha mão, o biscoito, você pode vender ela junto com o seu Shrek, ou você pode vender ela à parte também, por uma média de uns R$50 cada biscoitinho desse. Significa que você vai sair hoje aqui dessa aula com uma peça já podendo vender e fazer uma renda extra. E aí, boneca, tá preparada? Garanto que você vai sair dessa aula super encantada com o seu personagem e um pouquinho mais ansiosa para começar o seu Shrek. Então anota aí na sua agenda. A oficina do Amigurumi Rápido é online e gratuita. Eu vou te ensinar o Shrek e vai ser dos dias 18 a 25 de agosto. Mas para participar, você vai clicar no link que está aqui embaixo e vai se inscrever. Eu te aconselho a reservar algumas horinhas aí do seu dia para produzir tanto o biscoito quanto o Shrek junto comigo, porque as aulas são gravadas sim, porém elas ficam no ar por poucos dias. Antes da gente passar para a mesa, eu quero te lembrar que a lista de materiais do biscoito e também do Shrek foi disponibilizada na comunidade da oficina e também está fixada lá no feed do meu Instagram, @ateliê3bonecas. Agora chega de conversa e bora para a mesa fazer o seu biscoitinho. Olá, boneca! Seja bem-vinda à nossa aula de aquecimento da oficina do Amigurumi Rápido. Nessa aula aqui, vamos aprender a fazer o biscoito inteiro, tá? É somente uma aula, você vai aprender a fazer ele dos pés até a cabeça, os bracinhos e todos esses detalhes que ele tem aqui, tá? São detalhes rápidos de fazer, alguns são bordados, mas também uma grande parte aqui, ó, é colado, tá bom? Então é muito rapidinho de fazer e tem essa opção aí também de você colocar, de você fazer nessa versão assim de chaveiro, só colocar uma argolinha aí, tá bom? É uma peça que com certeza você vai vender em várias quantidades aí no seu ateliê, então assista a aula e pode sair fazendo quantos você quiser, tá bom? Vamos pra aula. Para fazer ele, eu vou estar usando aqui o fio 7713, é a cor lenha do fio Amigurumi Soft. Você pode fazer em qualquer outro fio aí também, que seja um tom aí aproximado aí do biscoito, tá? Um tom amarronzado. Vou aqui começar, tô usando aqui a minha agulha de 2 milímetros, ok? E a gente vai começar aqui agora a produção desse biscoito. Vamos começar aqui, ó, pela perninha dele, tá? Deixa eu mostrar aqui que eu já tenho uma pronta. Essa aqui é a perninha dele, é assim mesmo, achatadinha, vai pouquíssimo enchimento aqui nesse amigurumi, tá? Então vamos começar pela perninha, você vai assistir a aula, vai voltar e fazer a sua segunda perninha, tá bom? Então vamos lá. Começa aí segurando o seu fio e fazendo o nosso nó corrediço. Gira a agulha aí todinha no fio, ó. Coloca por trás, gira a agulha. Aqui agora a gente vai subir um total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou voltar aqui na minha segunda corrente a partir da agulha, então essa aqui é a primeira, essa é a segunda, e faço 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4. No último aqui, ó, no último pontinho, na última correntinha aqui, você vai fazer 3 pontos baixos juntos. 1, 2, 3. Ó, o buraquinho vai dar essa largada, aí você puxa para ele fechar. E agora a gente vai trabalhar desse outro lado aqui das correntes, tá? Vira assim a peça e vamos começar pegando aqui agora, esse lado de cá. Vamos fazer aqui 3 pontos baixos, ó. Já fiz 1, 2 e 3. Aqui na base do primeiro ponto, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Contando com o primeiro que a gente tem aqui, a gente tem 3 nessa volta, 3 nessa volta e 3 em cada lateral, ok?
Eu vou cortar esse fio aqui só para ele não me atrapalhar. E aqui agora, a gente só vai subir, tá? O formatinho aqui da perna. Como eu falei, é uma perna fininha, né? É para essa peça ficar mesmo assim, ó, achatada. Então, a gente não vai crescer, a gente não vai abrir muito ela aqui. É só até aqui mesmo. Então, aqui agora, eu vou passar para minha carreira número 2. Você aí, ó, vai fazer o seu primeiro pontinho. Se você tem dificuldade aí em encontrar o começo e o final da sua carreira, você vai colocar o seu marcador aqui, tá? Nesse primeiro ponto aí da carreira, ok? Eu aqui não uso marcador, mas se você tá começando agora no amigurumi, principalmente, deve usar, ok? E aqui eu vou fazer ponto baixo em toda a volta, tá? Então não tem aumento nenhum. Eu vou só seguindo aqui um total de 12 pontos, que é o que eu tenho aqui depois que eu fiz essa primeira carreira. Tenho 12 pontinhos, ó. E eu vou fazendo pontinho. Usa aí o seu dedinho, tá? Que é o quê? Você usar esse dedo aqui, ó, para ajustar a tensão do seu ponto, para o ponto não ficar aberto, tá? Ó, usa aqui com intenção, ok? E aí o seu pontinho vai ficar sempre bem fechadinho. Então vamos fazendo aqui, ó. Vou chegar aqui já no último ponto e ele vai dando essa emborcada mesmo, porque a gente não tá fazendo aumento. É para ficar desse jeito aqui mesmo, tá? Ó, tipo uma canoinha, tá vendo? Achatadinho assim, ó. Esse aqui é a pontinha do pé do biscoito. E aqui, essa foi a minha carreira número 2. Você vai fazer aí até a 9, tá? Até a carreira número 9, mantendo esses 12 pontos. Então, pode seguir aí, vai reposicionando o seu marcador de ponto, ok? E vai fazendo aí os seus 12 pontos. Repete por um total de 9 carreiras. Perdão, por um total de 8 carreiras. A primeira a gente fez aqui, né? Com a curvinha aqui. E agora a gente só mantém os 12 pontos por um total de 8 carreiras. Contando com a primeira aqui vai dar 9. Então, se você se perder, é só você contar a partir aqui, ó, da primeira carreira e conta aí até chegar no total de 9, vai ficar desse jeito aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou finalizar aqui a minha, vou fazer as minhas 8 carreiras a mais aqui, ok? Total de 9 e eu já volto. Pronto, você aí já finalizou a sua perninha, né? No caso aí você tá fazendo a primeira, você vai fazer uma correntinha e vai cortar o fio, deixando só uma pontinha assim, tá bom? Arremata pra partir para a segunda perna, tá? Eu aqui já tenho as minhas duas perninhas, a gente vai seguir aqui para a confecção do corpo, para subir aqui o corpinho. Então eu vou desfazer essa correntinha que eu fiz aqui. Então você coloca pausa, na verdade volta a aula, tá? Para fazer a sua segunda perninha, ou coloca pausa se você conseguir fazer aí de cabeça também, porque é bem facinho, né? Então vamos lá. Você agora já tá aqui na sua segunda perninha, a gente vai seguir aqui para unir as perninhas e subir em direção ao corpo. Na sua segunda perna, você vai fazer mais um ponto baixo, vai caminhar aqui com mais um pontinho, tá? Depois do final da carreira, só para ficar na direção correta aqui, pra gente unir as pernas, tá bom? E aí, você vai pegar aqui, ó, a sua segunda perninha, com essa parte aqui, ó, do arremate virada para você, ok? Dessa forma. E você vai contar aqui, ó, o 8º ponto para prender, ok? Não faz correntinha nenhuma aqui, não. Ó, aqui, esse pontinho aqui, esse último pontinho, ele é o 12. Então, eu vou contar voltando aqui. 12, 11, 10, 9, 8. É esse pontinho aqui, bem da ponta, tá? Aqui você vai fazer o seu primeiro ponto baixo, tá? E pode colocar o seu marcadorzinho aqui, porque aqui vai ser o novo início da carreira, tá? Coloca o seu marcador aqui. Agora que você já fez o primeiro ponto, você vai contornar aqui com um total de 24 pontos, tá? Porque são 12 em cada perna, né? Tenho 12 aqui, 12 aqui, 12, 12, 24. Então, você vai simplesmente contornar aqui as duas perninhas, tá? Mantendo os pontos aqui, não tem aumento, ó. Chegou aqui nessa descida aqui, ó, só você passar pro pontinho de baixo aqui, puxa esse fiozinho aqui pra ele não, pra você já prender ele, né, na verdade, e faz o seu pontinho aqui, tá bom? Ó, você tem que lembrar sempre de manter aqui o seu dedinho pro seu pontinho não ficar frouxo, tá bom? Pro seu pontinho ficar bem fechadinho, ó. Prendi aqui por um pontinho, agora eu já jogo esse fio aqui pra trás, pra ele não me atrapalhar, se quiser já pode cortar também, ou joga ali pra dentro, tá bom? E é isso, você vai seguir aqui agora, ó, fazendo ponto baixo em toda a volta aqui. Essa aqui é a nossa carreira número 10, tá? Porque a gente vai seguir aqui a contagem desde lá do pezinho, então, desde a pontinha aqui do pé. Então, se a gente começou aqui, a gente fez até a 9 nas perninhas, então essa aqui, a carreira de união, é a carreira número 10, ok? Vamos lá. Cheguei aqui, ó, vou chegar no último pontinho aqui,
Fiz o último pontinho dessa perna, não faço correntinha nada, já vou passar pro outro pontinho aqui, ó. Já faço um ponto baixo aqui, tá? E ele vai ficar desse jeito. Daqui a pouco a gente coloca enchimento aqui, tá bom? Se você quiser não colocar também, deixar ele sem enchimento também, pode deixar, tá? Porque ele é pra ser fininho mesmo. Mas com um pouquinho de enchimento, ó, ele fica fofinho também e continua fininho, tá? Então fica ao seu critério aí. Eu acho mais bonitinho com um pouquinho de enchimento, porque aí também não parece que é um biscoito ali sem fermento, né? Então vamos lá, vou cortar esse fiozinho aqui, pra ele não me atrapalhar. E eu vou seguir aqui fazendo a minha carreira número 10, tá? E você vai fazer aí a 10, essa aqui é a 10 é a carreira de união, né, que a gente uniu aqui as perninhas, mas a gente manteve aqui os 24 pontos. E você vai fazer a 10, a 11, a 12 e a 13, tá? 10, 11, 12, 13, um total de 4 carreiras, contando com essa aqui que você tá unindo, ok? Paty, me perdi. Começa a contar desde daqui, não tem problema, tá? E vai aí até chegar na carreira número 13, tá bom? Mantendo os 24 pontos. Paty, não sei mais de que lado que eu tô aqui. Não coloquei o marcador. Ó, deixa eu fazer mais um pontinho aqui. Eu não coloquei o marcador e eu não sei se é aqui que começa os meus pontos ou se é aqui. Eu não sei mais onde é atrás, onde é a frente. Você pode contar da seguinte forma. Ó, eu vou contar dessa perna aqui que eu ainda não fiz a parte de trás. Eu tenho uma linha aqui, ó, no meio, que foi onde a gente começou, lembra? Então eu vou contar quantas carreiras eu tenho aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou virar essa perninha aqui e vou contar o outro lado dela, contando aqui da linha também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então deu menos, então significa que aqui ainda falta eu fazer ponto, tá? Então aí você conta aqui também se quiser, tá? Pra verificar. Então tem que bater as carreiras aí. Aí quando você achar o início, coloca o seu marcadorzinho aí pra você não se perder. É melhor, tá bom? É sempre melhor você colocar o marcador. Mas se você se perder, pode usar essa técnica aí. É só contar os dois lados da perninha e aí tem que bater o mesmo número de carreira. Se não bateu, é porque você não fez ponto ali ainda, ó. E agora que eu tô fazendo aqui, tá? Então vamos lá, boneca. Coloca pause aí na aula e faz aí até a carreira 13, mantendo esses 24 pontos, tá bom? Sem aumento e sem diminuição. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e eu já volto. Pronto. Agora que você já finalizou aqui até a carreira 13, vamos parar aqui um pouquinho, vamos colocar um pouquinho de enchimento, tá? Ó, bem pouquinho de enchimento. Você vai colocar um pouquinho em cada perninha aqui, sem encher muito, ó. Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eu gosto muito de usar essa tesoura cega, né? Quem já me segue há mais tempo aqui, quem já é aluna, quem já viu alguma outra aula minha aqui, já sabe que eu gosto de usar essa tesoura cega porque ela funciona aqui como uma pinça. E é muito boa aqui para colocar o enchimento, ó. Coloquei e ele continua achatadinho. Você pode até dar uma achatada assim, tá? Porque é só mesmo pra, como eu falei, colocar o fermento nesse biscoito, né? Então vamos lá, vamos agora partir para a próxima carreira, a carreira 14. Carreira 14 a gente vai diminuir um pouquinho aqui em direção à cintura do biscoito, tá? Então você vai fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição e vai repetir 4 vezes, tá bom? Então, ó, fiz 2 pontos, 3, 4, opa, deixa eu ajustar esse aqui. E agora uma diminuição. Uma diminuição é você pegar 2 pontos e transformar em um. Então você entra no primeiro ponto, não finaliza, entra no segundo ponto e aqui sim você vai finalizar o pontinho, tá bom? Então aqui você fez uma diminuição, você pegou 2 pontos e transformou em um. Vou fazer essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição e vou repetir 4 vezes, ó. Já fiz aqui a minha segunda sequência, vou fazer uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Última sequência aqui agora. 1, 2, 3, 4. E chegando aqui no final, olha, eu acabei de perceber que aqui era para caber mais uma diminuição. Mas não vai caber, porque tem um ponto a menos, ó. Se eu prestar atenção aqui, ó, aqui nesse pontinho, não sei se você vai conseguir perceber, eu pulei, tá vendo? Então eu acabei fazendo uma diminuição aqui no meu, tá, gente? Se você seguiu aí contando certinho, tá tudo ok. Então aqui nesse último ponto, no seu aí vai estar sobrando 2 pontinhos, você faz uma diminuição. No meu aqui eu não vou fazer
para ele não dar diferença, porque eu quero que tenha aqui, que fique 20 pontos nessa carreira. Então, se a gente tinha 24, você vai fazer 4 diminuições, vai ficar 20. Como aqui eu já tinha um a menos, eu só fiz 3 diminuições, tá bom? E aí eu fiquei com 20. Então, esse último aqui, no meu, tá? Como eu tinha comi um ponto aqui embaixo, não quero desfazer, pode acontecer isso com você também, não dá pra perceber, tá vendo? Ó, quase não dá pra ver nada aqui, então nem sempre é necessário aí você desfazer tudo, tá? Não altera aqui, ó, esse meu biscoitinho tá ficando um pouquinho mais fino, mas é questão da tensão aqui da minha mão também, tá? Não é por conta de um pontinho só, não. Então, se o seu deu errado, agora se for mais de um pontinho, aí às vezes vale a pena, sim, você desfazer e corrigir, tá? Desfazer algumas carreiras aí e corrigir. No caso aqui do meu, foi um pontinho aqui, eu já recuperei ele aqui em cima nessa diminuição que eu não fiz, ok? Tenho aqui, então, 20 pontos baixos e você aí também. Vamos agora para a carreira 15. 15, 16, 17. 3 carreiras que você vai fazer mantendo esses 20 pontos, tá? Vamos fazer aqui agora a cinturinha do nosso biscoito, ok? Então faz aí 3 carreirinhas de ponto baixo em toda a volta, sem aumento e sem diminuição, ok? Só mantendo aí esses 20 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e eu já volto. Pronto, finalizei aqui, fiz até a minha carreira 17, mantendo os 20 pontos. Agora a gente vai diminuir mais um pouco, tá? Vamos fazer a carreira 18 com 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e uma diminuição. E você também vai repetir 4 vezes, tá? 4 vezes. E aí, de 20 pontos, a gente fica com 16, ok? Então, faz aí 3 pontos baixos e uma diminuição, repete 4 vezes. Eu vou fazer a minha sequência aqui e eu já volto. Pronto, agora a gente vai diminuir mais um pouquinho, a carreira 19. A carreira 19 a gente segue aqui na sequência agora com 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui a gente já tá na direção do pescocinho dele, tá? Repete também 4 vezes. E aí de 16 pontos, a gente vai ficar com 12 pontos, tá? Tira 4, fica 12. Segura assim, ó, com cuidadinho. Se for mais fácil aqui, ó, você pode parar, tá? E já colocar um pouco de enchimento aqui, que fica mais fácil para você trabalhar, tá? Não precisa ser muito. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, em direção às perninhas, mas parando aqui na cinturinha, só para o corpinho ficar aberto assim, e aí fica mais fácil de trabalhar. Depois a gente enche mais, tá? Então, vou seguir aqui. Deixa eu corrigir esse pontinho aqui, que ficou torto. Vou seguir aqui fazendo a minha sequência de 2 pontos e uma diminuição. Vou ficar com 12 pontinhos aqui, ok? Ó, cuidado quando você colocar o enchimento para você não acabar puxando ele, tá? Então, joga ele lá para baixo, para você não acabar puxando ele aqui na agulha, ok? Vamos lá, vou finalizar a minha carreira 19 e eu já volto. Pronto, aqui a gente finalizou na direção do pescoço. Não precisa colocar mais enchimento ainda, tá? Aqui agora a gente já vai começar a crescer a cabecinha dele. E a cabeça dele a gente tem que crescer do jeito certo aqui, para que os aumentos fiquem no lado aqui, ó, nas laterais. Se a gente crescer seguindo essa mesma sequência aqui, né, distribuindo de forma igual aqui os aumentos, ela vai crescer de forma redonda, e eu quero que ela cresça de forma achatada, tá? Que é pra ficar assim, ó, achatadinha, ok? Então vamos lá. Vamos agora para a carreira número 20, ok? Carreira 20, você vai fazer uma sequência de 3 pontos baixos. Vamos lá, vai junto comigo. 1, 2, 3, para. Agora faz uma sequência de 3 aumentos. 1 aumento. O que é aumento? É 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 aumentos e 3 aumentos. Parou aqui e vou repetir essa mesma sequência, tá? Vou fazer 3 pontos baixos aqui na frente. 1, 2, 3, paro. E agora eu faço uma sequência de 3 aumentos aqui do outro ladinho. 1 aumento, 2 aumentos, opa, e 3 aumentos. Cheguei no final aqui da minha carreira. Deixa eu só refazer esse pontinho aqui. Pronto, cheguei aqui no final. A gente já começou a abrir aqui em direção ao pescoço. Vamos continuar, ok, boneca? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai sempre manter os aumentos nesse ladinho, certo?
Então, vamos lá. Carreira 21 agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. Faz aí comigo. 1, 2, 3, 4. E vou fazer outra sequência aqui de 3 aumentos. 1 aumento. 2 aumentos. E 3 aumentos seguidos, tá? 3 aumentos seguidos aqui. Agora aqui eu já não tenho mais a mesma quantidade de pontos que eu tinha lá não, tá bom? Agora aqui na frente eu vou fazer uma sequência de 7 pontos, até chegar na parte do aumento de novo, tá? Ó. Então vou fazer aqui, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu cheguei na parte que eu quero aumentar. Então, eu vou fazer outra sequência aqui de 3 aumentos. 1 aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. E antes de encerrar a carreira, me sobrou um pontinho aqui. Então, eu vou fazer um pontinho. Ok? Então, essa carreira número 21, a gente fez 4 pontos baixos, ó, aqui na parte de trás. Fizemos 4 pontos baixos, 3 aumentos, 7 pontos baixos aqui na frente, 3 aumentos de novo e 1 ponto baixo aqui para finalizar a carreira, certo? Vamos agora para a nossa carreira número 22. Na carreira 22 agora, tá? Começa aí agora com uma sequência de 7 pontos baixos. Vamos lá. Faz aí 7 pontos baixos seguidos. Cheguei aqui na lateral, fiz 7 pontos baixos, vou fazer outra sequência aqui de 3 aumentos, tá? Seguidos também. 3 aumentos, vamos lá. Pronto, fiz aqui meus 3 aumentos, vou seguir agora aqui na frente com um total de 9 pontos baixos, tá? Aqui agora eu vou pular um pouquinho as etapas, eu vou dar orientação para você e vou pular para a aula não ficar muito longa, tá? Mas eu tô explicando direitinho e você já sabe que são seguidos aqui os aumentos. Quando eu falar 3 aumentos é seguido, ok? Se tiver algum espaço eu vou falar. E aqui na frente agora, 9 pontos baixos, tá? Vamos lá, faz 9 pontos baixos aqui. Pronto, fiz 9 pontos baixos, vou fazer mais 3 diminuições, perdão, 3 aumentos aqui, ó. Seguido, sequência de 3 aumentos. Fiz 2, fiz 3 e me sobraram 2 pontos aqui na parte de trás, você vai fazer também, ó. Um pontinho aqui e um pontinho em cima do último ponto aqui. Ok? Finalizamos então aqui, ó. Tá vendo que a cabeça, ela tá crescendo, ó, num formato achatado, tá crescendo aqui, ó, para as pontas, porque a gente tá concentrando os aumentos somente aqui na ponta. E aí ela vai ficar nesse formato achatado, ao invés de ficar uma bolinha assim, redonda, ok? Vamos agora fazer... Acabou aqui a nossa carreira, nossas carreiras de abertura, de aumento, tá? Você vai fazer agora da carreira 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Um total de 8 carreiras, que é para subir aqui essa cabeça, tá? Então, você vai fazer um total de 8 carreiras agora, só mantendo esses 30 pontos que nós temos aqui, tá bom? A gente foi aumentando aqui de 3 em 3, não, melhor, de 6 em 6, né? Foi 3 aqui, 3 aqui. Então, a gente aumentou de 6 em 6 e chegamos aqui no total de 30 pontos, que você vai manter por 8 carreiras, tá bom? Se você se perder, conta aqui a partir da última carreira que você fez aumento, e aí dali em diante tem que ter 8 carreirinhas, ok? Vamos lá então, boneca, coloca a pausa aí na aula e faz com cuidado, tá? Ó, preste atenção para você não acabar pulando nenhum pontinho, como eu pulei ali antes, né, na perninha, porque aqui os aumentos eles são bem próximos uns dos outros, você pode acabar pulando sem querer, sem perceber. Então faz com calma, com paciência aí, coloca pause. Eu vou fazer aqui as minhas 8 carreiras também e eu já volto, boneca. Pronto, finalizei aqui as minhas carreiras, né, de crescimento aqui da cabeça. Fiz 8 carreiras no total. Agora a gente começa a fechar e também vamos focar aqui, ó, colocando as diminuições nessas pontas, tá? Vamos agora então para a carreira número 31. Você fez aí até a 30, né? 8 carreiras, parou aqui. Coloque o seu marcador, vamos para 31. A 31 você vai fazer uma sequência de 8 pontos baixos, tá? Vamos lá, faz aí 8 pontos. E chegando aqui na lateral, eu vou concentrar 3 diminuições seguidas aqui
nessa pontinha. Então, faz uma diminuição, 2 diminuições e 3 diminuições. Se concentra aí, tá? Para a diminuição ficar bem fechadinha. Agora, aqui na frente, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, tá? Depois das minhas 3 diminuições. Vamos lá, coloca a pausa aí e faz 9 pontos. Fiz 9 pontos baixos, agora eu vou fazer outra sequência aqui de 3 diminuições seguidas, tá? 3 diminuições. E aqui, antes de finalizar a carreira, me restaram ainda mais 2 pontinhos que eu vou fazer aqui. 1 e 2, tá? Pronto, finalizei agora aqui a carreira. Ele pode ficar meio estranho assim, tá? Conforme você vai fazendo, mas depois que a gente coloca o enchimento, ele vai ficar assim, redondinho, tá? Do jeito que ficou esse daqui, ok? Vamos lá, então. Vamos agora para a carreira 32. Carreira 32, vou fazer uma sequência aqui de 6 pontos baixos nessa parte de trás. E vou fazer aqui 3 diminuições, tá? Eu vou repetir isso 2 vezes, porque vai dar certinho aqui, vai bater certinho as diminuições nas pontas aqui, tá? Então, faz 6 pontos baixos, 3 diminuições, 6 pontos baixos, 3 diminuições, tá? Então, ó, vou fazer aqui a minha segunda diminuição. Opa. Vou fazer a minha terceira diminuição desse lado. E agora eu vou repetir de novo. Vou fazer 6 pontos aqui e vou finalizar aqui com 3 diminuições até chegar no final da carreira. Vai bater certinho a minha última diminuição, ok? Vamos lá. Pronto, cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, essa última carreira aqui de diminuição, essa sim, ó, aqui a gente parou com 18 pontos, tá? Essa aqui agora, a próxima, 33, a carreira 33, a gente pode fazer a sequência aí que a gente tá acostumado, né? Então, a gente vai fazer uma sequência aqui de um ponto baixo e uma diminuição, e vou repetir por 6 vezes, tá? Agora sim, você pode fazer seguindo aí a sequência que a gente tá acostumado, né? Que é uma sequência distribuída aí, né? De um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, faz aí em toda a volta. Não tem problema se as diminuições ficarem aqui e não nas pontas, tá? A gente já diminuiu tanto que a gente queria, ok? Nas pontinhas aqui. Então, faz aí um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta. Repete 6 vezes, tá? Se for difícil, ó, segura assim a cabecinha, o corpinho dele aqui. Vai fazendo com paciência, tá? Usa o dedinho para essas diminuições ficarem bem fechadinhas. Não tem problema se amassar aqui, ó, a cabecinha dele, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar enchimento, ok? Vou finalizar, então, aqui a minha carreira 33. Com um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta, eu vou ficar com 12 pontos. Pronto. E aqui, normalmente, a gente faz mais uma carreira aqui de diminuição toda a volta, né? Mas eu não quero, porque eu quero que esse topinho aqui da cabeça dele fique assim, não quero que cresça mais. Então, aqui a gente já vai parar. A gente vai fechar o anel mágico aqui, eu vou mostrar, tá? Pegando essas 12 alcinhas que a gente tem aqui, ok? Então, deixa um fio aí, corta, ok? Deixa um fio um pouquinho longo, puxa aqui, ó, pra fazer o arremate, puxa o último pontinho. E aqui agora você vai preencher com enchimento. Coloque enchimento aqui no seu corpinho, se você não colocou ainda, o meu aqui eu já coloquei, ó, até aqui, e você vai colocar aqui enchimento sem deixar a cabeça ficar redonda, tá? Você vai colocando só pra preencher e pode dar uma apertadinha assim, ó, pra cabecinha dele ficar achatadinha, tá? Vamos lá, coloca a pause aí, eu vou colocar enchimento aqui no meu e já volto. Quando você estiver colocando o enchimento aqui da parte de cima, ó, você posiciona bem ele assim pros lados, tá? E não tanto aqui. Mas assim, ó, pros lados. Mesmo formato aqui que a gente cresceu, tá? Não se preocupe que a hora que a gente fechar aqui, ele vai puxar assim, ó, e vai ficar mais redondinho. Por isso que a gente não fez mais uma carreira aqui. Que a hora que a gente puxar pra fechar aqui, ó, ele vai fazer isso aqui. E ele vai ficar mais redondinho, tá bom? E antes da gente fechar aqui também, a gente vai completar aqui esse enchimento, ok? Então não tem problema, ele vai ficar assim meio estranho mesmo. E daqui a pouco a gente vai dar um jeito aqui nele antes de fechar, tá? Deixa assim, pra você não acabar pegando aqui o enchimento enquanto você fecha o anel mágico, ok? Então aqui, ó, essa parte aqui já tá cheinha, tá achatadinha, ó, tá vendo? Aqui tá cheinho também. E agora eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro pra fechar com o anel mágico. Coloca aí a ponta do fio que você acabou de cortar no seu anel mágico, perdão, na sua agulha, né, de tapeceiro. E vamos fechar aqui, ó. Pega aqui a primeira alcinha de fora, tá vendo? A gente tem 12 pontos aqui.
pega a primeira alcinha aqui, ó, do primeiro ponto, do seguinte ponto aqui, depois que você arrematou, só a alcinha de fora, tá? E vai passando. Pode, depois de uns 3 pontinhos, você vai ir dando uma puxadinha. Você não vai deixar pra puxar tudo no final, porque são muitos pontos aqui, ó. Fiz 1, 2, 3, peraí, ó, 3. Aqui eu já dou uma puxada, ó, tá? Pra não deixar tudo pro final. E vou ir fazendo aqui, ó. 1, 2, 3. Dou mais uma puxadinha. Cuidado pra não puxar demais, tá? Tem que deixar um buraquinho aqui ainda. Ó. 1, 2, 3. Ó, agora eu vou finalizar aqui. Vou fazer logo os últimos, tá? Os últimos pontinhos. Porque o buraquinho ficou aqui bem pequeno. Mas não vou puxar ainda. Deixa um buraquinho assim, pra você completar o enchimento aqui dessa parte de cima. Pra não ficar desse jeito aqui, achatado, tá? Então, você vai preenchendo aqui, ó, esse topinho da cabeça dele. Ó, e agora a gente vai fechar. Preenchi bem aqui esse topinho. Deixa eu ajustar aqui esse enchimento pra não enforcar ele, tá? Não é pra pôr muito enchimento não, tá bom? Então, agora aqui eu vou puxar e vou fechar com um anel mágico, ó. Puxei, ele fechou, e aqui agora você vai ajustar. Calma que a gente ainda vai arrumar essa parte de cima aqui também, tá? Ó, fechei. Vou pegar o meu fio aqui ainda e vou dar um arrematezinho aqui na pontinha, ó. Vou passar ele pra cá e vou passar ele aqui por dentro pra dar um arremate. Cuidado pra ele não estourar, tá bom? Vou passar aqui agora por dentro do anel mágico e vou jogar aqui pra qualquer pontinho, só mesmo pra eu esconder, tá? E aí, pra ele não ficar com essa cabecinha reta aqui em cima, você vai ajustando aí, porque ele tem enchimento aqui dentro. E o que você pode fazer aqui também, ó, é pescar o enchimento lá dentro, tá? Com cuidadinho assim, ó, com a sua agulha, você vai pescando o enchimento pra ele vir aqui pra cima, tá? Cuidado pro enchimento não sair, assim. E você vai moldando aí, ó. Com a sua mãozinha, você vai moldando pra ele ficar assim, redondinho, tá bom? Ele tem que ficar redondo e achatado ao mesmo tempo. Então, você vai moldando aí. Ó, que bonitinho que tá ficando, viu? Já temos aqui uma cabecinha de um biscoitinho fofo aqui. Aqui em cima ele vai ficar assim mesmo, um pouquinho mais largo, ó. Esse aqui até que ficou mais achatadinho, tá? Mas ele tem que ficar assim, uma cabecinha redondinha, tá bom? Por isso você não pode colocar muito enchimento, ok? Então aqui a gente já tem o corpinho pronto aqui, bem fininho, bem fofinho, do nosso biscoito. Vamos agora fazer os bracinhos dele. Pra fazer o bracinho dele, você vai perceber, ó, que é praticamente a mesma coisa aqui da perninha, só é um pouco mais fino, tá? Então você volta aí, você vai fazer o primeiro aqui comigo e depois volta pra fazer o segundo, ou então anota aí, porque é bem rapidinho, bem facinho. Na perninha a gente começou aqui com 6 correntes, lembra? Aqui pro bracinho, como a gente quer ele mais fino, a gente vai começar com 5, ok? Então, você vai fazer o seu nó corrediço, vai fazer 5 correntes, 5 correntes, vai voltar aqui na segunda corrente a partir da agulha, e vai fazer 1, 2, 3 pontos. Na última correntinha, você faz 3 aumentos, 1, 2, 3, puxa aqui, ó, pra fechar. Vamos agora pro outro lado aqui das correntinhas e vamos fazer 2 pontos baixos. Seguidos aqui, ó. 1 e, e 2. E aqui no último, né, na base do último ponto, eu faço um aumento, pra ficar 3 aqui também nessa curvinha. E aqui, assim, a gente tem um total de 10 pontos, tá? 10 pontinhos. E eu vou seguir fazendo esses 10 pontinhos aqui, mantendo esses 10 pontos, por um total de 7. Aqui, essa aqui já foi a minha primeira. Eu vou fazer 7, tá? Tem que dar um total de 8 carreiras, contando com essa que a gente já fez aqui, ok? Então, essa aqui foi a minha carreira 1. Você vai fazer agora da 2 até a 8, mantendo esses 10 pontinhos aqui, tá? Não tem aumento, não tem diminuição. É do mesmo jeitinho que você fez ali a perninha, tá? E aí, ou você pausa a aula, ou você volta aí e faz o seu segundo membro aí, o seu segundo bracinho, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu que já é o segundo, tá?
e você vai fazer aí o seu também. Não precisa colocar enchimento, e aqui no bracinho você vai arrematar, porém você não vai fazer isso que eu fiz aqui, ó. Você não vai arrematar deixando o fio longo, não. Deixa um fiozinho mais longo, perdão, um fio curto, não. Você vai arrematar deixando o fiozinho mais longo para você poder costurar. Esse aqui eu vou consertar, ok? Você vai arrematar aí deixando o fiozinho longo para costurar. Não precisa ser muito longo, mas não deixa tão curtinho assim, tá bom? Deixa um fiozinho aí de pelo menos assim, ó, tá bom? Uns 15 centímetros. Vamos lá. Vou finalizar aqui e já volto. Pronto, você já tem aí os seus 2 bracinhos, que é bem parecido com as perninhas, como eu falei, só que mais fininho. E agora aqui você vai colocar um pouquinho de enchimento, tá? Vamos lá. Pronto, já coloquei aqui o enchimento nos 2 bracinhos, tá? Bem pouquinho, ó. Quase nem deu diferença aqui. Agora você vai fazer a costurinha aqui dos braços. Coloca aí o fio que sobrou na agulha, identifica aí a parte da frente do seu biscoito, você vai perceber, tá? Porque pela parte de trás você percebe que tem umas quebras assim, ó. E essa parte aqui tá mais retinha, ok? Vamos lá. Vamos costurar aqui agora os bracinhos. Coloca aqui, ó, você pode fazer isso também, já para identificar que aqui é a parte da frente, coloca já um alfinetinho aí, pode até colocar 2 assim, ó, simbolizando os olhinhos dele ali, tá? Coloca assim pra baixo, porque ele é fino, se você colocar assim você pode se furar, tá? E aqui, ó, você vai posicionar o bracinho dele assim, ó, pra cima, pode colocar aqui um alfinetinho, cuidado pra não se furar, tá? Vamos costurar um, depois a gente costura o outro, tá? Mas olha, o bracinho dele é assim, pra cima, bem seguindo aqui é só você costurar nessa direção aqui, ó, bem rente ao pescocinho, que ele já vai ficar assim nessa posição, porque o corpinho dele tá fazendo essa curvinha assim, tá? Então aqui é bem simples agora o que você vai fazer. Você vai pegar aqui o fio, vai identificar aqui, ó, onde o fio do corpo tá chegando, ó, quando você aproxima. Então ele tá vindo pra cá, e você vai começar a fazer as costurinhas aqui, ó. Passa no corpo, puxa, agora pega um pontinho do braço, passa pra lá, passa no corpo, tá vendo? Você vai pegando um pontinho do braço e um pontinho do corpo. E assim você vai formando a sua costurinha. Pode até tirar aqui um alfinete, ó. E é só você ir pegando um pontinho do braço, entra no mesmo pontinho que você tá saindo ali, ó, do corpo, e passa pro próximo ponto. Aqui no caso eu vou passar aqui pra baixo, ó. É esse pontinho aqui. E vai puxando, e você vai ver que ele vai formando aí, ó. Ele vai se encaixando, vai indo pro lugar, tá? Então é bem facinho aí essa costurinha. Vai pegando o pontinho do braço, um pontinho aqui do corpo. Se precisar, você pode repetir o ponto do corpo, tá? Só não repete o ponto do braço, ó. Então aqui, ó, puxo. Se eu ver que ele tá ficando muito pra baixo, eu vou pegar o outro pontinho aqui, ó, do braço e do corpo aqui eu posso repetir. Posso prender, voltar aqui, ó, e prender de novo nesse. Se eu ver que tá ficando muito pra baixo, tá? Aqui no caso do meu não tá ficando, não. Então eu vou seguir aqui, ó. Vou passar pra cá. Vou entrar aqui. E vou passar pro pontinho da carreira aqui de baixo, tá? É bem simples aqui a costurinha, que é um pouquinho complicado de mostrar aqui na câmera, tá bom? Mas é só você fazer essa costurinha aí, ok? Vai pegando um pontinho do braço, um pontinho do corpo, e vai seguindo aí o alinhamento. Você não pode querer costurar ele fora de onde o bracinho tá próximo aqui, ó. Se você colocou aqui com alfinete, pode colocar mais do que eu coloquei aqui, tá? Você colocou o alfinete, ele tá mostrando que aqui é a direção, não tem que tá vindo pro ponto aqui da frente, que o braço vai ficar assim, tá bom? Então é só você seguir aqui, ó, prendendo nos pontinhos do corpo que estão próximos do braço, ok? Assim a sua costura vai ficar alinhada, ó. Aqui agora eu vou passar pra cá. Agora eu pego esse aqui, jogo aqui pra cima. E já tô quase finalizando aqui, ó. Falta só mais 2 pontinhos. O último pontinho aqui, ó. Eu vou prender ele e vou jogar aqui pra baixo, aqui pro meio do corpinho, na parte de trás, tá? E tá pronto aqui já a costura do meu primeiro bracinho. Você vai fazer a mesma coisa agora aí do outro lado, tá? Tenta seguir aqui, ó, a mesma direção da base de onde você finalizou aqui essa costura, você vai finalizar a base do outro bracinho também. Se o seu tiver ficado mais pra cima, você vai vir até aqui assim também, tá bom?
segue aí a direção certinha aqui do primeiro bracinho. Com o seu segundo bracinho assim, ó, você vai seguir a direção do primeiro braço, tá bom? Eu vou costurar o meu aqui e eu já volto, tá, boneca? Só você fazer aí do mesmo jeitinho, seguindo a direção aqui, ó, da linha do bracinho, tanto a de cima quanto a de baixo, tá? Vamos lá. Agora que eu fiz aqui, ó, o meu último pontinho, esse aqui eu finalizei na frente, tá? Não tem problema. E vou jogar agora ali pra trás, pro mesmo pontinho onde eu comecei. Aqui agora, esses dois fiozinhos eu vou amarrar, cortar e esconder o fio. Ó, amarrei, cortei, ficou essa pontinha aqui. E aí eu escondo ele aqui pra dentro. Com cuidadinho, tá? Aqui é a parte de trás dele. Você vai perceber que os bracinhos, ó, ele fica voltado pra cá, tá? Se o seu aí não ficou, se você colocou o alfinete aqui, tá? Pra identificar que essa é a parte da frente, e o seu bracinho ficou pra trás assim, ó, você muda e transforma essa parte aqui na parte da frente também, não tem problema não. Tá vendo que quase não dá diferença? Mas também o bracinho dele, ó, ele dá uma dobradinha, porque não tem enchimento, muito enchimento aqui, tá? Então aqui pra mim, essa aqui é a partezinha da frente. Vamos agora fazer os acabamentos aqui dele. Vamos começar fazendo aqui o olhinho dele, tá? O olhinho dele é bem uma coisinha bem pequena, aqui tudo agora é bem pequeno, né? Você vai fazer dentro do anel mágico, tá? Faz assim, ó, o seu anel mágico, passa assim no dedo, passa o fio aqui por dentro, esse é o jeito que eu faço aqui, tá? Aí você segura aqui com essa mão, a outra mão você solta, e aí você vira, vai ficar um nozinho assim, tá? E aqui dentro que a gente vai trabalhar. Aqui dentro, ó, você coloca a sua agulha, puxa, faz sua primeira correntinha pra prender, agora o fio ele já não corre, não sai mais daqui, tá? Aqui, ó, eu vou soltar esse fio aqui, vou desenrolar, pra quando a gente for puxar ele não embolar aqui, pra gente fechar o anel mágico, tá? Então aqui eu tenho um pontinho só aqui, só de segurança. E aqui dentro desse anel mágico, aqui dentro eu vou fazer 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, opa, 4 e 5. 5 pontos baixos. Vou fechar o anel, puxa bem, tá? Que é pra ele ficar um olhinho bem pequeno. Agora aqui eu vou cortar, deixando uma folguinha aqui, ó, nesse fio, que eu vou usar essa ponta aqui. Puxo aqui, ó, cortei o fio, puxo, não faço correntinha, só puxo. Agora eu pego aqui a minha agulha, eu gosto de fazer assim, tá? Antes mesmo de colocar o fio, eu já vou introduzir ela aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto aqui que a gente fez. Quando ela já tá aqui, é que eu pego o fio aqui, tá? O fio que a gente acabou de cortar e vou passar aqui dentro da agulha. Passei ele aqui dentro da agulha e agora eu vou puxar ele lá, tá? Pro outro lado, ó. Cuidado pra ele não sair, tá bom? Puxo ele pra lá. Agora eu volto com a minha agulha pra cá e pego aqui, ó, essa cabecinha aqui do ponto por cima e também a alcinha lá de trás. Tá vendo? E aí eu vou fazer um arremate perfeito aqui. Eu vou puxar e ela vai ficar uma bolinha bem redondinha, bem certinha, tá vendo? Ó, pode puxar forte aí e ficou uma bolinha bem perfeita, bem redonda, tá? Aqui agora, nessa parte de trás, você pode cortar rente, tá? Porque você vai colar e aí não vai soltar, ó. Segura assim, corta aqui, ó, bem rente. E você vai repetir isso aqui pro olhinho, tá? Faz o outro aí, eu vou fazer aqui também. E aí você vai colar aqui, mas primeiro eu vou fazer o meu segundo aqui e venho colar com você. Ó, já fiz aqui o meu segundo olhinho. Você vai colar ele bem aqui, ó, bem centralizado no meio da cabeça aqui, tá? O meu aqui eu não vou colar ainda, eu vou colocar alfinetes, tá bom? Mas você vai colar ele assim, ó, bem nessa direção aqui do meio. Ó, colocar assim só pra prender, com um espacinho bem pequeno também entre eles, tá? Não tão pequeno, nem tão grande também, ó. Tá vendo? Tá bem no meio aqui, ó. Viu? Da cabeça aqui, ok? Do mesmo jeitinho tá o outro aqui, no meio da cabeça. Por enquanto ele tá esquisito, tá bom? Mas depois tudo vai ir pro seu lugar, tá? Então você aí pode colocar pause e colar o seu olhinho aí, tá? Eu vou colar o meu aqui. Pronto, os olhinhos dele já tá colado, agora a gente vai dar o restante das expressões aqui, tá? Vamos começar pela sobrancelha, que é esse azulzinho claro aqui, ok? Que tá lá na lista de material. É bem simples, né? Você vai colocar o fio aqui com a agulha
numa parte aqui em cima, qualquer pontinho aqui em cima serve, e vai sair aqui na marcação próximo do olhinho dele ali, tá? Pra fazer a sobrancelhazinha, bem próximo, ok? E a gente vai fazer uma sobrancelhazinha assim, ó, pequenininha, tá? Puxa o fio, deixa um pouquinho, passa aqui, ó, um pouquinho pra diagonal, só você colocar assim, você vai ver mais ou menos aí onde você quer a sobrancelha, se você quiser mais pra cá também, tá? A sobrancelha dele é só 2 risquinhos assim. Então, ó, fiz aqui a primeira, agora eu passo pro ponto aqui da segunda, puxo, cuidado pra não puxar demais, tá? E agora aqui, ó, eu vou virar assim pra ficar mais fácil, faço a minha segunda sobrancelha aqui, e vou jogar o fio lá pra cima, pra onde a gente começou, tá? Não puxa muito. E aqui eu já tenho a sobrancelhazinha. Esses fiozinhos aqui eu vou amarrar, cortar e esconder. Agora coloco o fio vermelho na agulha pra gente bordar a boca, tá? Que agora eu escolhi a agulha mais longa, mas pode ser a mais curta também, tá? Você vai colocar o fio aqui na lateral, em qualquer pontinho aqui na lateral do rostinho dele. Você pode marcar aqui com alfinetes, tá? O sorrisinho dele, ó, a gente vai começar uma carreira abaixo do olhinho, tá vendo, ó? O nosso olhinho, ele tá em cima, finalizando em cima dessa carreira. Aí tem uma carreira abaixo, tá? É nessa carreira aqui que você vai, embaixo dessa carreira aqui, ó, que você vai começar a boquinha dele. E a boquinha dele é bem larga, ela vai começar e finalizar quase aqui em cima do olho, quase que no meio do olhinho, ó. Vem daqui até aqui, tá? Então, ó, vou colocar o meu fiozinho aqui, puxo. Se não der certo, você pode repetir, tá, gente? Ó, vou passar agora pra cá, tá vendo? Tá bem na direção aqui do olhinho, embaixo do olhinho, tá? Na verdade, esse meu aqui tá ficando pequeno, eu vou repetir. Vou passar um pouquinho mais pra lá, ó. Ó, tá vendo? Porque quando a gente puxa, ele dá uma repuxada aqui, né, ó. Ele vem um pouquinho mais pra cá, conforme a gente puxa, ó. Agora sim, ele tá bem na linha aqui, no meio do olho, tá? E aqui eu vou pegar o mesmo ponto aqui do outro lado. Vou pegar esse pontinho aqui. Então, tem um total aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, mais ou menos, aqui do sorriso, tá? Você vai repetir isso aqui 2 vezes, ó, saindo ali no mesmo ponto, ó. Você passa pra lá, uma vez, não puxa muito, tá? Essa aqui vai ficar sendo a parte de cima da boca. E aí, você vai fazer uma outra voltinha dessa, só que você vai fazer um ponto de quebra aqui, pra boquinha dele ficar aberta, tá? Então, ó, vou passar pra cá de novo. Vou entrar aqui de novo, mas eu vou sair com o fio, com a agulha aqui no meio, tá, ó. Vou entrar aqui e vou sair aqui agora, tá? Aí eu coloco pra cá, e aí eu vou fazer um pontinho ali, ó, pra boquinha dele ficar aberta. Eu vou fazer um pontinho aqui. Então eu passo por cima aqui do fio, e vou dar um pontinho aqui, e vou jogar pra lá, pra onde eu comecei, pra fazer o meu pontinho, tá? Puxa devagarzinho, pra não entrar. Olha aí. E aqui você pode ajustar a boquinha dele, tá bom? Você pode puxar aqui esse fiozinho. Aí aqui você ajusta. Ó. Ó, que boquinha fofinha. Viu? Tá pronto aqui a boquinha. Aqui agora você faz o quê? Amarra, corta e esconde o fio. Agora vamos passar para os acabamentos aqui do corpinho dele, tá? Você vai pegar aí a sua agulha de crochê de novo e pega o fio branco. Eu vou fazer mostrando aqui, ó, somente da cintura, tá? E vou falar quantas carreiras que você vai fazer pro braço e pras perninhas, mas é igual, tá? É do mesmo jeitinho. Mas antes, na verdade, vamos fazer esse detalhezinho aqui bordadinho, tá? É melhor. Então, aposenta aí de novo sua agulha e pega aí um fio longo, branco, tá? Não precisa ser muito longo. E vamos fazer logo esse bordado ali melhor, tá bom? Então, vamos lá. Coloca aí na sua agulha de tapeceiro, pode ser a curta mesmo. E aqui, ó, é bem simples. Você vai fazer algumas linhas aqui, ó, pra simbolizar aquela perninha do biscoito que foi cortada ali no filme, né? E depois foi remendada. Então, você pode colocar o fio aqui em qualquer lugar aqui atrás. E a gente quer sair, ó, é justamente a carreira que a gente fez a união, ó. Essa pontinha aqui, ó. Você pode até marcar aqui, ó. Eu vou sair com o primeiro aqui, ó. Você vai ver, ó. Viu? É daqui e você vai pular 2 carreirinhas pra baixo. E aí você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá, boneca? Você pode seguir aqui o desenhinho, tá, do personagem, que foi mais ou menos o que eu fiz, ou você pode fazer aí também do seu jeitinho, que não tem problema, tá? Não precisa ficar perfeito, não. Ele tem 4 bordadinhos nessa perna e 3 nessa, tá?
Mas não precisa ficar exatamente perfeitinho, não. Faz um, faz outro. Ó, você vai passando assim. Esse agora eu vou fazer aqui mais tortinho, ó. Como esse meu biscoito tá menor que o outro, esse aqui vai sair menorzinho. Eu acho que eu só vou fazer 3. Não, vou fazer 4 aqui, ó. Vou jogar um aqui pro cantinho. Vou fazer uma aqui assim, tá? E agora eu vou passar lá pro outro lado, ó. Pra cá. Ó. Viu? Que bonitinho. E agora eu vou fazer esses daqui, pulando. Alguns você pode pular um pouquinho mais pra baixo, ó. Esse aqui agora eu vou fazer mais curto. Mas aqui na linha de cima, eu estou sempre seguindo a mesma direção, tá vendo, ó? Tô seguindo sempre a mesma direção aqui. Esse mais curto. E agora esse aqui mais longo. Vou jogar lá pra onde a gente começou, tá? Tati, se ficou estranho, não gostei. Tudo bem, boneca, eu vou deixar aqui na tela, ó. Coloca pause aí. E aí você pode fazer seguindo aqui o desenho desse, que ficou mais parecido com o do personagem. Mas o que eu quero mostrar é que não tem problema se ficar assim, tá bom? Isso aqui é mais a gente que vai prestar atenção. E quando a gente colocar os outros detalhes aqui, ele vai ficar parecido com o personagem. Por isso que esse eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas se você quer fazer assim, bem parecidinho com os do personagem, você coloca pausa aqui nessa imagem e faz seguindo aí esse desenho. Pronto, então vamos lá. Agora eu vou finalizar aqui, tá? Vou arrematar, cortar e esconder o fio. Agora sim, você pega aí a sua agulha de crochê, pega o fio branco que a gente vai fazer esses outros detalhes aqui, tá? E como eu falei, eu vou te ensinar, vou falar quantas carreiras e como fazer esse aqui. Você vai fazer do mesmo jeito para esses aqui, carreiras não, perdão, correntes. Você vai fazer do mesmo jeito aqui para os bracinhos, para as perninhas, só vai mudar a quantidade de correntes, tá bom? Eu vou começar ensinando esse aqui e depois eu falo quantas correntes são para os outros, tá? Aqui, ó, você vai fazer 10 correntinhas aqui no fio branco, tá? Deixa uma sobrinha pequena assim antes, tá bom? Faz um nó corrediço e faz aqui 10 correntes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou cortar também, deixando um pouquinho de sobra aqui. Não precisa ser muita, tá? Puxo o fio e eu vou puxar essas duas pontas aqui pra ele diminuir, ó. E pra ele fechar aqui essas pontinhas, tá vendo, ó? Não precisa puxar muito forte não, pra não arrebentar. Agora o que você vai fazer aqui, ó, colocar essa ponta, qualquer ponta, tá? E aí você vai medir aqui na cinturinha dele, ó. Ele vai ficar aqui nessa direção aqui, ó. Essa pontinha aqui eu vou puxar um pouquinho mais. Ficou um pouquinho folgado esse meu ponto, ó, tá vendo? Mas eu vou deixar assim mesmo. Então, você vai colocar aqui, ó, virado, você vai ver que as correntinhas, ó, tem um lado que é reto e tem aqui a parte do avesso, tá vendo, ó? Essa parte aqui é reta. Você põe essa parte reta virada pra sua peça, pra ficar mais fixo aqui o acabamento, tá? E aí, ó, você vai colocar assim, não precisa ficar perfeito também, tá? Você vai ver aqui onde começa, onde termina aqui na cinturinha dele e vai colocar o fiozinho aqui e jogar lá pra trás. Ó, pra qualquer pontinho aqui atrás. Pronto, ó. Aqui. Se tiver muito pra lá, ó, tá vendo, ó? Você pode retirar e repetir o processo. Por que que eu tô fazendo isso assim? Porque naquele outro ali, na verdade, eu colei, tá? Eu cortei essas pontinhas aqui, ó, rente. Eu cortei essas pontinhas rente e colei, tá? Você pode fazer isso aí também. Mas costurado é mais seguro aí, né? Você fazer costurado, ó. Então, ó, você vai posicionar aqui em cima. Ó, colocar um pouco mais pra cá, tá vendo? Joga aqui pra trás com qualquer pontinho. Agora ficou na direção boa. E o próximo aqui. Vou colocar o outro fio aqui na minha agulha, a outra ponta. Vou colocar assim que fica melhor. E vou passar pra cá, ó. E agora lá atrás eu saio no mesmo ponto, tá? Primeira vez que você sair, não importa onde você vai sair, mas o segundo você tem que sair igual pra ele não ficar, pra você conseguir amarrar essas pontinhas aqui e esconder, tá? E aí você dá uma puxadinha, ó. E pode deixar ele assim tortinho mesmo. Paty, eu não quero que fique assim, ó. Aí aqui você vai passar, você pode passar um pouquinho de cola, com cuidado, tá? Pra não sujar aqui, não borrar. Pode passar um pouquinho de cola pra ficar mais fixo. Isso aqui, pra ele não ficar subindo assim, ó. Tá vendo? Pode passar, pode até deixar meio tortinho assim, ó. Que é pra parecer aqui mesmo o glacê, né?
Então, você vai fazer isso aqui, 10 correntes pra cintura. Pros bracinhos aqui, ó, você vai fazer 4 correntes e vai fazer a mesma coisa, tá? Vai colocar as pontinhas, jogar aqui pra trás, amarrar, esconder. E a mesma coisa aqui também. Joga, põe as pontinhas pra cá, amarra e esconde aqui por dentro. Aqui, nos bracinhos, 4 correntes. Aqui, 5 correntes. E na cintura, como eu mostrei, 10. Eu vou deixar ele aqui de novo pra você colocar pause e fazer aí, ir colando ou costurando de acordo com a minha imagem aqui, tá? Pronto, vamos agora para nossa última etapa aqui do acabamento, que são os botões de açúcar, né? Esses botõezinhos que ele tem aí na cor lilás. Pega um fio aí, não precisa ser muito longo, não, nem muito curto também. Eu prefiro fazer com a agulha mais longa, tá? Mas dá para fazer com a curta também. Você vai colocar o fio na agulha, vai passar aqui, ó, atravessando o corpinho dele de trás para frente, pode ser em qualquer pontinho aqui atrás, e vai colocar ali onde você quer o primeiro botãozinho. É bem em cima aqui, ó, desse detalhe branco que a gente fez aqui, tá? Bem centralizado aqui. Se quiser, você pode marcar aí com alfinete antes. Puxa, deixa um pouco do fio lá atrás, tá? E aí você vai fazer o seguinte, ó, pode apoiar aí numa mesa pra ficar mais fácil. E aí você vai, ó, segurar o fio assim. E com a agulha aqui, ó, você vai fazer algumas voltas, tá? Na verdade, eu vou fazer com uma curta pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Tá? Ó. Peguei aqui, vou colocar por baixo e vou fazer 3 voltas aqui na agulha, ó. 1, 2, 3. Tá vendo, ó? Eu fiz 3 voltinhas aqui, o fio ele enrolou. Consegue ver aqui esse fio? E aí, sem tirar aqui, ó, eu vou entrar no mesmo buraco, ok? E vou jogar aqui pra cima, pro próximo buraquinho aqui onde eu quero, tá? E vou puxar. Opa, cuidado aqui, ó, pra isso não acontecer. Vou puxar, e aí ele fez uma bolinha aqui, ó. Eu puxei tanto esse fio pra ajustar, quanto esse aqui de trás, mas não puxa tudo, porque senão ele vai entrar, tá, ó? E aí fica essa bolinha aqui. Vou fazer de novo aqui no de cima. Seguro o fio, pego assim, ó, e vou fazer 3 voltinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Agora eu posso entrar aqui, ó, cuidado pra ele não sair aqui da agulha. Agora eu posso entrar aqui e jogar lá pra trás pra onde eu comecei. Tá? Puxa devagarzinho pra ele fazer a bolinha, ó. E ele faz uma bolinha bem pequenininha. Não puxa forte, tá? E aqui agora você vai amarrar, cortar e esconder o fio. E pronto, boneca, você finalizou aí junto comigo a nossa aula de aquecimento aqui da oficina do Amigurumi Rápido. Finalizamos aí o biscoito. E aí, como eu falei, você pode aí, tá? Costurar aqui na parte de cima uma argolinha, se você quiser fazer chaveiro, tá? Ou se a sua cliente pedir aí como um chaveiro, olha aí. Ficou a coisinha mais fofa e ficou igualzinho, né? Muito fofinho aí, 2 biscoitinhos agora. Você viu que nem dá diferença quando a gente termina de colocar aqui os detalhes? Não dá diferença aqui o bordado da perninha dele aqui ter ficado diferente, tá? Tá tranquilo aqui, continua sendo um biscoitinho muito fofinho. Não esquece aí que no dia 18 de agosto a gente tem aí um encontro para fazer o Shrek. Esse aqui foi apenas o aquecimento para você conhecer aqui o meu jeitinho de crochetar. Espero que você tenha gostado muito aqui dessa aula, boneca. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau! Parabéns, boneca! Você concluiu com sucesso a nossa aula de aquecimento. E agora, a sugestão que eu vou deixar para você é: faça vários biscoitos daqui até o dia 18. O máximo que você puder e capriche na divulgação. Porque é uma peça super vendável e, como você mesmo acabou de ver, super rápida de fazer. Vendendo 10 biscoitinhos desse a R$50, você já fatura R$500 fácil. E antes que eu me despeça, me conta aqui, por favor, nos comentários o que você achou dessa aulinha de hoje. E não esquece de se inscrever na oficina do Amigurumi Rápido para fazer o seu Shrek, tá bom? O link para se inscrever tá na descrição do vídeo. Muito obrigada, boneca. Nos vemos novamente dia 18, a partir das 8 horas da manhã. Tchau, tchau!